Olá. Deixa eu colar aqui o comentário. A gente está na nossa sexta conversa em torno do lançamento do livro Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher. Bem-vindas, bem-vindos. E hoje eu vou receber a Paola Maria, deve estar entrando aqui. Assim que ela me pedir para entrar, eu aceito ela. E hoje, o acrescente. Nossa, é um dia de muita alegria, porque o livro impresso chegou. Deixa eu receber a Paola aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Oiê! Ei! Eba, eu de branco, você de preto. E você com meus brinquinhos. Eu fiz em sua homenagem. Que legal. Tava aqui contando que a gente tá na... Deixa eu só arrumar aqui. A gente tá na sexta conversa em torno desse livro. E hoje é um dia bem especial, né? Porque... Porque... Só... Alguém faz um print da gente. Que honra estar assim, com esse livro aqui na mão. Parabéns. Zé, ele chegou hoje. Nossa, eu cheguei em São Paulo ontem, depois de 5 meses, assim, com a família inteira. Então, chegamos aqui. Também te amo, filha. E o livro chegou junto com a gente. Então, é muita emoção mesmo. Muita Não emoção. achei que seria tanta. E eu ainda recebi junto umas... Obrigada, Maria, querida. Mas deve ser muita emoção mesmo, hein? Escrever um livro e pegar na mão, né? E folhear. Porque a gente estava vendo até agora no PDF, né? Mas Sim. assim, poder folhear e poder ver tudo, assim, é maravilhoso. Tem uma pessoa aqui que veio, Tereza, que é parte dessa história. Eu só vim te dar boa noite. Tchau. Tchau, beijo. Boa noite! Obrigada, amor. Bom, bem-vindos também. Todo mundo. Bom, primeiro grata também por ter lido, né, no PDF, enfim, Pois é. tá aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz, Maria. É difícil ler em PDF, eu já sou um pouco no ar, então ler no PDF é muito complicado, mas eu acho que você fala você escreve, né, de uma forma tão natural e com tanta experiência também, né, relatando tantas experiências que tanto na sua vida própria também como nos seus atendimentos. Então foi muito gostoso ler tudo. Eu quero antes te apresentar, te contar essa sua história na minha vida, porque não sei o quanto você sabe, mas o nome Natureza Íntima quem deu foi você, né? Pois A é. gente se conheceu no Casa de Francisca, eu lembro. Foi a Mari Curini que apresentou a gente. Não sei se ela vai aparecer aqui. Foi a Mari, super. A Mari me abre milhões de portas, assim. E aí um dia você me procurou e eu te recebi lá no consultório. E você estava passando por um processo super bonito de ressignificação, né? O que eu chamo de processo iniciático. E a Paola, ela é designer. E aí a gente fez um processo que foi na época também que ela trouxe a cerâmica para a vida dela. Né? Foi aí que começou muita coisa, né? E eu acho que, como você fala muito no livro, né? Desses processos iniciáticos, desses momentos que a vida te dá essa oportunidade realmente enfim, que a gente está meio que de cabeça para baixo, que realmente acontece alguma coisa que parece, né, que te dá um choque, que você tenha realmente a possibilidade de renascer mesmo, né? De olhar o que não está dando certo e deixar morrer de verdade aquilo que não está dando certo para se reinventar. E você me ajudou muito nesse processo, que eu acho que quando a gente também entra nesse mergulho, né, Maria? Eu acho que você fala muito no livro que é esse mergulho da gente silenciar, da gente
olhar para dentro e tentar achar essas ferramentas, nem sempre é fácil, porque tem muita coisa que vem, né? Tem muitos processos, tem muitas camadas, tem muitas Paolas construídas, tem muitas Marias. A gente vai construindo os personagens, a gente vai construindo umas dores, umas loucuras da nossa vida também, né? E é muito difícil, às vezes, tirar esses personagens, né? E tirar e se desfazer, né, disso tudo, para se reencontrar, né? Eu acho que é o grande propósito, assim, né, desse despertar, né? Caminhar. Vou até contar uma coisa para vocês, né? Assim, acho que tem gente que já veio aqui em algumas conversas, tem gente que está chegando pela primeira vez hoje, mas a gente está fazendo essas conversas desde a última lua cheia, né? E agora a gente chega na crescente. E é interessante, hoje eu estava pensando, porque quem está acompanhando me acompanhou em todas as fases do meu ciclo, né? E hoje, vocês vão perceber, assim, eu tô chegando, a minha lua tá chegando, então eu tô nesse lugar, assim, que é um esforço, eu tô nesse esforço, sabe? Para me relacionar, assim. É bonito poder falar disso, né? Compartilhar isso com outras mulheres e com outros homens também, né? Porque eu acho que tem um caminhar dos homens também ganhar intimidade com essa natureza, né? A partir das mulheres, mas a partir do seu próprio feminino também. Então, hoje vocês me encontram aí num momento mais vulnerável, chegando à minha lua, e achei interessante, assim, poder partilhar, né, nesse lugar de intimidade mesmo, que a gente vai chegando, né, a tecnologia, sei lá, de certa forma, aproxima a gente das pessoas, né, as pessoas começam a acompanhar a gente e a vida é assim, não é só lua cheia, né, a gente tem as luas novas, não é só verão, tem também inverno. Pois é. Mas isso que eu acho muito lindo também, porque a gente fala, sei lá, a gente fala muito, né, falando assim desses nossos período, então tá, a gente fala muito da menstruação, mas a gente esquece que a gente também tem que falar no nosso momento de ovulação, do nosso momento também, que não é só aqueles 4 dias, né, que a gente fica muito baseado às vezes no nosso ciclo, nesses 4 dias, 3 dias que possam ser difíceis, mas difíceis não, desafiadores, e essa é uma palavra que você me ensinou, Maria, de não falar difícil, de falar desafiador. E olhar as potências desse ciclo, né? E eu me lembro muito que vou também voltar um pouco para o Projeto Estelar, que foi um dos vídeos que a gente fez juntas, né? E do podcast também que a gente fez agora para o Infinito, é de você falar dessa possibilidade que a gente tem todos os meses de encher, né? De se esvaziar e se encher de novo, e essa potência que é esse corpo feminino mesmo, da gente ter essas possibilidades de se olhar todos os meses, né? Que eu acho que com os homens geralmente ou ele é diário, né, esse ciclo, né, que acontece diariamente, né, dessa potência, ou ele é anual, ou ele é de 40, quantos anos? 40 anos. 40 anos de você poder fechar esses ciclos. E a gente tem a possibilidade, nós mulheres, de fechar esses ciclos todos os meses, sabe? Então, de encher de encher e sabe, de pegar suas forças de volta e depois de esvaziar e de ter o seu momento realmente de se olhar. Então, eu acho que são ferramentas realmente de muita potência, né? Do nosso corpo. Eu fiquei com vontade de te fazer 2 perguntas. Sim. E aí você vê por onde você quer começar. Mas uma, para você compartilhar com a gente, né, dessa sua ponte, assim, que você atravessou, que acho que foi um processo muito bonito de morte, surgiram muitas coisas depois disso. E a outra é o que esse livro te tocou, né? O que você gostaria de partilhar com as pessoas. Claro. Bem, esse momento vou falar primeiro do meu momento, que eu acho que foi um pouco esse processo onde eu me reencontrei. Foi o momento que eu tive essa gravidez ectópica, né? Para quem não sabe, a gravidez ectópica é uma gravidez nas trompas. E foi o momento que eu estava completamente desconectada de mim. E recentemente eu descobri que quando você tem um problema nas trompas, é que você não está conectado com você mesmo, né?
até você falou, né, Maria, que as trompas é a ponte, né? Então, eu não estava Entre os ovários e o útero. Então, eu tava fazendo milhões de coisas que, enfim, eu gostava do que eu fazia, mas eu fazia meio que atropelando, né? Nessa loucura, sem pensar muito no que eu queria e só fazendo, né? E aí eu tive essa situação que me bateu, assim, com um pouco de... Veio com um susto mesmo, né, na minha vida. E me fez questionar tudo que eu estava fazendo naquele momento. Que foi ótimo também, porque eu vi aquilo como uma possibilidade de mudança mesmo, sabe? De olhar e falar, ok, tem alguma coisa errada, o que eu posso fazer com isso? Mas eu não sabia, não tinha noção do que eu iria fazer. Eu sabia que eu tinha... Enfim, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a gravidez ectópica e descobri que era uma coisa muito comum na vida de muitas mulheres. E eu falei, cara, o que a gente está esquecendo de se falar? Quais são essas questões, essas dores, essas situações que a gente passa e que a gente está esquecendo de se falar? E aí eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa com mulheres. E aí, daí começou a surgir um pouco o Projeto Estelar. Nessa época, eu trabalhava, né, mesmo dentro da Glambox, né, que eu sou uma das fundadoras da Glambox, que é enfim, tem muitas assinantes mulheres. A gente falava com um público 100% feminino. E eu falei, gente, nada mais fácil do que eu começar o canal. Já estou comunicando, né? A gente já faz vídeos falando sobre beleza. Vamos fazer uns vídeos para a gente começar a falar realmente de umas coisas mais profundas. E aí começou o Estelar. E nesse meio tempo também eu comecei a pensar que eu precisava me reconectar com o design, com o trabalho manual, e comecei também a fazer cerâmica, fazer um curso de cerâmica. 4 anos depois, estou aqui eu com um ateliê montado de cerâmica, fazendo... olha só, um dos primeiros potinhos que eu fiz. E aí, 4 anos depois, estou eu aqui fazendo realmente com um ateliê de cerâmica, eu desenvolvo joias, desenvolvo alguns objetos também, mas eu desenvolvo joias, basicamente de porcelana. E tem o Projeto Estelar também, onde eu entrevisto mulheres para gerar novos exemplos de vida e novos exemplos de liderança e mostrar quais que são as ferramentas, por exemplo, que na entrevista que a Maria teve, para que possam me ajudar também na minha vida, né? Qual é esse pulo do gato? Qual foi a sabedoria que você teve na sua vida que possa ser compartilhada e ser celebrada, né? Então, foi esse meu processo foi um processo de morte, mas foi um processo de renascimento, assim, que eu não viria, eu não tinha noção, assim, né? Mas foi olhando para as minhas dores, foi olhando para o que estava me incomodando, foi olhando para as coisas que eu ainda estou trabalhando, porque o processo não termina aí, né? Mas é olhando para as dores, olhando para o que incomoda, que a gente fala que eu não consigo mais dessa forma. E aí a gente renasce mais potente, mais... Enfim. O processo é longo, o processo é contínuo e eu acho que é um O processo... que te ajudou a mergulhar? O que me ajudou a mergulhar foi ter paciência. Paciência e foi ter a olhar para mim de uma forma com menos culpa, sabe? E com mais calma e com mais... Me olhar mesmo com vulnerabilidade e me abraçar, assim, abraçar minhas dores, abraçar as coisas erradas, as coisas que eu não gosto e realmente olhar. E eu acho que o que me ajudou também muito foi fazer essas terapias também, né? Foi ter essas pequenas ferramentas, por exemplo, de olhar para o meu ciclo de uma forma mais prática, né? E menos automática, assim. Então, é observação. É observação, né? E eu acho que... Eu observo muito no seu processo também, muita confiança, sabe? Muita entrega.
né? De um lugar desconhecido, né? Porque quando você chegou, tudo isso que hoje faz parte do seu dia a dia era muito novo. E você, com esse olhar curioso e buscador, né, foi confiando e o processo foi se dando, né? Porque tem isso, o nosso útero, ele tem uma sabedoria infinita, né? E a gente pouco escuta ele. Então você foi se abrindo para escutar esse caminho, assim, né? Foi muito bonito. E é muito interessante, Maria, porque esses 2 projetos que eu comecei sem saber como que ele ia terminar e como que ele ia se dar. E quando você... E hoje em dia eu percebo que tudo que a gente coloca esforço, dedicação, resiliência e tudo mais, que foi a prova realmente do Estelar e tanto do projeto com a cerâmica e tudo mais, eu perdi um pouco desse medo, sabe, das coisas, porque eu sei que tudo que eu fizer com dedicação e com vontade, com certeza, que vem daqui, eu preciso fazer isso porque é meio isso que eu tenho que fazer. Não. Quando você tem essa certeza e você se dedica a isso, então você acaba perdendo medo, porque as coisas vão fluindo, sabe? De uma forma mais orgânica mesmo. E eu acho que é esse processo realmente de se escutar e de silenciar o que está em volta, de silenciar o que as pessoas acham, que as pessoas deixam de achar, mas ainda trabalhando muito nisso ainda também, mas tentando cada vez mais deixar de escutar o mundo e me escutar um pouco mais, né? De achar essa essência. E eu acho que o que me chamou mais assim no livro é exatamente isso, esse olhar fino, né, no nosso corpo, esse olhar fino nas nossas emoções. A gente não foi ensinado a olhar para as nossas emoções. A gente não sabe falar quais são essas emoções, sabe? O que é raiva, o que é, né? A gente não tem essas etimologias totais assim sobre o que a gente sente, sobre as feridas, sobre, enfim, sobre o que é vitimismo, esse lugar de ai, coitado de mim, ai, eu não posso, ai, o outro falou isso. Então, a gente não tem esse jogo de cintura, né? E a gente só começa a aprender a ter esse jogo de cintura se observando. E eu acho que este é um guia para nós, mulheres, que se permitem olhar assim profundamente, né? Bom, a gente não combinou isso, mas veio agora, tá? Então você me fala se você quer falar, mas eu me lembrei de uma passagem também muito linda, assim, né, no seu processo, que teve a ver com uma cura de ancestralidade, né? Porque eu acho que esse é um lugar que todas nós esbarramos, né? E ainda mais tem esse, né? Eu falo um pouco no livro, esse mistério dos nossos úteros estarem conectados com os úteros, então com as emoções e com as histórias dessas mulheres que vieram antes, né? Eu adoro essa sensação, essa verdade, né? Que os nossos... Fala aí, Maria, nossos úteros foram desenvolvidos, nossos ovários foram desenvolvidos dentro da barriga da nossa avó. Tem uma história de que a gente teve, inclusive, na barriga das nossas avós. Né? Porque a nossa mãe, quando ela estava na barriga das nossas avós, os ovários já eram presentes. Então, um dos óvulos do qual a gente se tornou, a gente já esteve, uma parte nossa, né? Porque a gente é esse óvulo e esse espermatozoide, mas a gente já esteve na barriga das nossas avós. Então é forte, né, essa conexão, assim. E quando a gente vai crescendo, né? E no livro eu falo, o Chamulu, que é um líder boliviano que eu gosto muito, ele fala, a mulher não nasce pronta, né? A gente vai se tornando mulher ao longo da vida. Né? E aí a gente vai se tornando mulher e a gente vai reconhecendo e honrando essas memórias ancestrais, mas ao mesmo tempo também podendo escolher com o que a gente quer seguir. Né? Quais pactos que a gente segue, quais a gente ressignifica com muito respeito, né? Sem culpa, sem julgamento. E eu acho que essa é uma coisa que a gente esbarra muito. Na primeira live a gente falou muito disso, né? A Lua trouxe essa história da cura com a mãe, e minha mãe tá aqui, e eu conto a nossa história, né? Também. Minha mãe falou que ia vir.
E eu conto essa história porque é uma conexão muito forte, muito visceral, né? Que hoje eu vivencio, enfim, com a minha mãe, mas com as minhas filhas, né? Tenho 2 filhas mulheres também para frente. E eu lembro que você acessou, assim, essa memória ancestral das mulheres, tanto na linhagem feminina quanto na masculina. E foi muito bonito. E a gente trabalhou com vaporização, né? Eu fiz uma vaporização e do útero e eu estava até em Petrópolis, estava na casa da minha mãe, Da sua então mãe. eu tive uma ligação assim linda. E eu tive uma visão muito linda que eu me vi saindo do útero da minha mãe e os úteros, o meu útero conectado com o útero da minha mãe, com o útero da minha avó, que é uma ligação existente, né? Não é fisicamente e energeticamente que existe, né? E essa possibilidade da gente se curar e também curar esses elos todos, a possibilidade de agradecer e honrar, né, essa vida que foi dada para gente por gerações e gerações e gerações e tudo que foi herdado para a gente, né? E de uma forma também de poder agradecer e poder escolher e ressignificar isso tudo. Porque a gente herda não só, né, cor de cabelo, cor de olho, mas a gente herda também alguns padrões que às vezes são muito positivos e às vezes não são nada positivos, não são nossos, né? Às vezes são dores que não são nossas, às vezes são culpas que não são nossas, às vezes são questões que não são nossas e eu acho essa libertador a gente poder olhar para isso com muito agradecimento, né, e com muito respeito e poder ressignificar isso para a gente. O que funciona para mim? Porque no final das contas, né, a minha vida o meu caminho, né, é o que eu preciso, é o que eu preciso fazer dentro desse contexto todo, dentro dessa, enfim, dessa linhagem que eu vim e tudo mais, mas o que eu faço com isso que eu vim, né? O que eu faço com essa passagem? Qual a minha responsabilidade, né, daqui para frente? E qual o meu legado, né? Qual o meu legado, principalmente? O que eu posso deixar, né, de positivo em cima disso tudo? E aí eu acho que é muito bonito essa coisa do Estelar, que você entrevistou muitas mulheres. Estelar, eu às vezes falo errado. Do Projeto Estelar, eu recomendo super, assim, as pessoas que ainda não conhecem, tem vários vídeos, e os vídeos não são longos, mas são profundos, e de temas muito diversos, né, da nossa realidade, assim. Então, né, a hora que você alquimiza tudo isso em você, sai um serviço para o mundo de muita potência. Pois é. Eu acho que também, né, Maria, eu acho que a gente poder usar essa ferramenta que é a internet para poder falar de assuntos que podem ser realmente transformadores é muito positivo, gente. A única notificação que eu tenho no meu celular é do canal do YouTube, além do WhatsApp, assim, mas eu tenho do canal do YouTube, então eu recebo às vezes umas mensagens lindas, assim, de pessoas que se inspiraram com uma fala. E eu acho que isso é essencial, sabe? Essa semente que você pode colocar, assim, na vida de alguém, de realmente de transformar o dia dela, ou quem sabe a vida dela, sabe? Com uma dica, com uma informação que ela não sabia. Então, eu acho que informação é uma das nossas maiores armas e maiores ferramentas que a gente pode ter, né? E formas de olhar a vida de outras formas, né? A possibilidade de olhar a vida de outras formas. Então, o Estelar, eu acho que eu já entrevistei umas 50 mulheres nesse período. Agora, durante a pandemia, eu criei o Infinita, já que eu não estava conseguindo gravar os vídeos, eu criei o Infinita, que é o podcast, que você participou falando sobre o puerpério. Que foi muito lindo. Então, e aí, eu não sei, assim, tem um lugar muito especial mesmo no meu coração, porque eu lembro que aquele dia enfim, a gente concluiu o processo e eu fui lá gravar a entrevista do Estelar, e a gente ficou um tempo gravando e você me mandou editado com o nome Natureza Íntima. É isso. E aí eu falei, cara, é isso que eu faço. Né? Então, você me ajudou muito a dar nome para um lugar do meu trabalho, sabe? Porque hoje a gente fala muito do feminino, do sagrado feminino, nananã, e ok, mas que lugar é esse que eu consegui acessar, sabe? Então você me deu um nome para ele.
Que legal. Bom, e se tornou tudo a natureza íntima hoje na minha vida. Assim. É um livro. Que tem a ver com essa intimidade da gente com a natureza, né? Eu acho que o livro traz muito isso. Eu até fiquei com vontade de ler a contracapa. Por Eu acho favor. que eu vou ler pra gente. Leia, leia. Que acho que é exatamente essa semente assim que eu sinto da gente deixar dessa conexão nossa com essa natureza que está fora, mas que também está dentro, né? Então fala assim: tornar-se mulher é uma jornada fascinante. Quando nós mulheres reorganizarmos o nosso lugar no mundo, conquistando mais intimidade e respeito com o nosso corpo, nos conectando a esta força de origem da vida, a natureza, o planeta é transformado. E a humanidade ganha um novo respeito à terra, às águas e à floresta. Cada uma que escolhe se conhecer melhor, adentrar nas profundezas da sua mulher, tem a possibilidade de despertar potências adormecidas, acessar antigas sabedorias e descobrir novas maneiras de ser e se relacionar com o outro e com o mundo. Natureza íntima Fendas de uma Mulher propõe uma reflexão sobre essa jornada e apresenta ferramentas para tornar esse caminho mais profundo e autêntico. Talvez a gente possa falar um pouco dessas ferramentas. Do coaching antroposófico, passando pela anatomia emocional, as medicinas ancestrais, Maria Barreto reúne conhecimentos técnicos e científicos integrados a aprendizados empíricos do seu trabalho com mais de 1.000 mulheres ao longo de 10 anos de atendimentos, conduções de círculos, estudos e experiências. Esse livro fala sobre um modelo de processo evolutivo. É uma ferramenta para a criação de um vínculo profundo consigo, permitindo construir uma sociedade mais amorosa, respeitosa e integrada com a natureza. Esse é o meu objetivo e eu estou aqui emocionada. A quem esse livro pode interessar? A qualquer mulher com ou sem útero físico, disposta a se olhar, que deseje mergulhar numa jornada de autoconhecimento, reconectando-se com o seu ser mulher, trabalhando com o seu feminino e masculino, dialogando com a sua ancestralidade e conhecendo mais o seu próprio corpo, em sua natureza cíclica e criativa. E também a todos os homens que desejam mergulhar nesse universo tão misterioso. Ficou muito legal. E aí, acho que falando, né, de ferramentas, também acho que para a coisa ficar mais prática para todo mundo, né, essa relação com o nosso corpo e com o nosso ciclo é muito valioso para a gente não aproveitar, ainda mais nos dias de hoje. Pois é. Né? E a gente, assim, eu sei que você também, a gente tem essa relação com os povos ancestrais, com os indígenas, né? Essa turma que comunga com a natureza e com a terra, né? E o quanto a gente perde quando a gente esquece que a gente também é natureza, né? E muitas vezes a gente não compreende eles. Pois é. Né? Porque a gente não entende essa relação. É que a gente ficou muito no racional, né? Numa questão muito da prática, da lógica, da performance, mas a gente esquece enfim, que a gente é um ciclo, né? Que a gente é cíclica, principalmente nós mulheres, que a gente é a natureza, né? E a gente anular isso é anular toda a nossa potência também, né? E tem a ver com essa coisa do uso, né, que eu queria chegar. Então, a gente tem uma relação de uso da natureza e dos recursos, e a gente tem uma relação de uso do nosso corpo, né? E o que a gente está propondo é a gente passar de uma relação de uso para uma relação, enfim, eu estou repetindo essa palavra porque é a única que eu acho que transmite o que eu quero, de comunhão com o nosso corpo, né? E para a gente comungar com ele, a gente vai ganhando intimidade, né? E os movimentos do nosso útero, né, quando a gente está sangrando, ou até quando a gente para de sangrar, né, eles contam para a gente do que está acontecendo, né, dessa expansão, dessa energia que a gente vai para fora na ovulação, como você falou, nessa potência criativa. E aí a gente reconhecer o nosso corpo quando a gente está para dentro, né, quando a gente está na famosa TPM, né, que eu chamo de tempo para mim, mas também quando a gente está sangrando, que é a natureza, né, na primavera, verão, outono, inverno. Né? É a lua na crescente cheia, minguante nova. E é muito lindo isso, né? Você fala dessa alta tecnologia disponível e gratuita para todos, que é esse ciclo lindo, né?
E esse respeito também, que a gente precisa respeitar, e a gente esqueceu de respeitar, a gente esqueceu de se escutar, a gente esqueceu que existe, né? Esse ciclo de plantar, de esperar, né? De gestar e de amadurecer. E eu acho que foi essa ferramenta que me ajudou muito de dar o tempo às coisas, sabe? De Perfeito. entender que tudo tem um tempo, gente. A natureza, você vai plantar uma semente, ela vai te dar uma batata daqui a pouco, ela vai te dar manjericão, ela vai te dar lavanda, ela vai te dar. Mas tem o tempo dela, tem o processo natural das coisas que a gente esquece. E como hoje em dia a gente é tudo imediato, né? A gente pede, manda um e-mail, quer a resposta na mesma hora, a gente esquece que esse respiro, que isso precisa de um tempo também de amadurecimento também, até de projetos, até de relações também, e de pactos, enfim, tudo precisa ser construído com uma forma um pouco mais harmônica e um pouco menos imediatista, eu sinto, né? Sim. E você fala muito disso, né? De como que a gente usa a nossa terra, a gente usa os recursos naturais, a gente acha que você fala muito disso, que né, a gente quer comer manga o ano inteiro, só que manga só tem uma época do ano, né, gente? Agora está na época do morango, está na época da tangerina. Então, a gente também ter esse respeito pela terra e a gente voltar a ter esse respeito pela terra também e a gente voltar a ter esse nosso respeito pelo nosso corpo também, Exato. pelo nosso tempo. É esse o convite, né? Da gente começar com a gente, né? Tem muita coisa para a gente transformar, mudar e evoluir, mas essa autorresponsabilidade, né? Assim, eu estou vendo que o mundo não está respeitando as florestas, etc., mas aonde eu não estou me respeitando? Exatamente. Eu acho muito lindo. Eu vou pegar até aqui uma frase, tá? Eu vou pegar aqui no PDF, porque eu ainda estava lá. Que é assim, somos como lua, hora brilhante e cheia, hora escura e reservada. É justamente essa qualidade de ser cíclica, de navegar entre a luz e a sombra, de viver e morrer cada ciclo menstrual, que permite mulheres mergulharem profundamente e se conhecerem sobre si mesmas. Que é o respeito, né, gente? O respeito pelo que a gente está, que a gente precisa naquele momento, né? Que eu acho que a gente esqueceu muito nesse momento realmente que a gente precisa performar, que a gente precisa ser, que a gente precisa, né, agir, que a gente precisa ser a supermãe, a supermulher, a super que dá conta de tudo. A gente esquece que existe que a gente precisa né, dessa curva também de descanso, né? E aí, falando de ferramentas, né? Acho que uma outra coisa interessante também que ajuda é a gente ritualizar momentos, né? E ritualizar não precisa ter muito acessório, sabe? Não é que você precisa fazer aquela festa, né? Aquela história, mas que também é legal e é muito bonito, e a gente faz o fogo e a gente faz a festa, né? Mas ritualizar no sentido da gente entender aquela passagem, né? Vem desse processo cíclico que você falou. Então, a gente vai ritualizando, né? Horas cheia, horas vazia. E reconhecendo nesses momentos, né? A energia que está ali naquele momento. Isso, observando e reconhecendo. E aí me veio uma coisa também muito interessante, falando um pouco sobre esses processos iniciáticos também, né? Desse momento, né? Porque, gente, a gente não foi ensinado a olhar isso, né? Eu vim de uma educação super tradicional, com muito amor e tudo mais, mas imagina se eu ia falar sobre menstruação com a minha avó, entendeu? Não tinha isso, né? Não teve esse ensinamento. Eu acho que é o ensinamento que todas as mulheres precisam ter do seu próprio ciclo, do seu próprio corpo. É negar a existência, né, de nós mesmas como mulheres. A gente não entender isso, né? E a gente querer negar, né? Quantas cartelas de pílula, por exemplo, eu já engatei uma em cima da outra, às vezes por não querer menstruar, enfim. Sem saber realmente quais seriam os efeitos colaterais disso, né? E eu acho que é importante a gente celebrar esses momentos na nossa vida. Seria lindo se a gente tivesse uma celebração quando a gente, enfim, ficasse pela primeira vez menstruada, ou também em outros ciclos da vida. A gente esquece de ter esses momentos, né, da vida, de
de fases, né? De vida, morte e vida durante essa grande vida que a gente tem. Qual que foi a sua maior experiência, Maria, no seu processo? Claro que os partos, né? Os partos, mas em 2015 que eu tive esse acidente, que foi exatamente um convite para essa pausa que eu não estava aceitando, né? Então eu fui, assim, o universo foi me trazendo chamados para eu ir mais devagar. Eu estava empreendendo um espaço de educação na época. A Tereza, a mais velha, tinha 4 anos e o José tinha 2. E tava assim, aquele processo de individuação, né? Pós segundo filho, acessando potência, sexualidade. Eu até falei isso outro dia com a Jéssica, assim, muita energia para fora, mas pouca raiz. Né? Então, o meu segundo puerpério foi um puerpério muito mal vivido, assim, no sentido de resguardo. Né? Eu com 2 bebês em casa, o João voltou a trabalhar cedo, eu não tinha essa consciência e tinha uma certa arrogância, porque o primeiro filho foi muito fácil, tudo, então eu achei que eu já sabia tudo e só me ferrei, foi bonito, assim, foi desafiador, digamos assim, mas foi bonito. E aí eu tive esse acidente, fez 5 anos agora, dia 12 de agosto. E aí, eu fui interditada, assim, me botaram, não é nem que eu fui para o banco de reserva da vida, me tiraram da vida. Eu fui pro hospital, passei 62 dias no hospital, sem receber visita, sem via meus filhos de vez em quando, assim, precisei confiar muito, deixar eles, né, minha família, o João, meus amigos, acho que as pessoas foram, nessas horas a gente vê como é lindo, né, essa aldeia, assim, essa rede, assim, de um amor, de um carinho e de um cuidado com as crianças. Foi um acidente de carro que eu mesma causei. Então é isso, essas coisas, elas, né, eu mesma não brequei o carro direito, estava de Havaianas, o pneu passou pelo pé, ficou roçando até quebrar a porta. Essas coisas da vida, assim, que você até escolheu aonde você estaciona, sabe? Se eu tivesse estacionado 200 metros para frente ou para trás, não teria o poste, não teria acontecido, enfim. E aí eu fiquei nesse lugar de escuridão mesmo, né? E eu lembro que logo quando eu tive o acidente, eu tirei uma foto e mandei para o Gil, um amigo meu que é terapeuta ayurvédico, achando que eu ia falar, enrola aí uma folha de bananeira e tá tudo certo, sabe? Eu não queria ir para o hospital, mas assim, o hospital para mim sempre sempre era um horror. E aí ele falou para mim a seguinte frase, que fez toda a diferença na minha história. Ele falou, respira, habita o seu corpo e vai para o hospital. Porque é para isso que o hospital existe. Eu não tinha ideia da seriedade, assim, eu não via meu pé, foi assim, quadro de Salvador Dalí, né, foi a situação, mas aí dali eu habitei meu corpo, Paulo, eu acho que eu habitei meu corpo perante uns 4 meses, assim, numa presença que eu nunca imaginei que existia. E fui, e aí aquela jornada, 14 cirurgias, anestesia geral, que dá um super... foi uma loucura, processo iniciático. E a anestesia geral, que dá depressão. Então, assim, eu vivenciei tudo, mas, assim, um campo de muito amor e muita fé. Muita fé, assim. Eu acreditava e eu falei, eu vou andar. Não existe essa possibilidade de eu não andar. E aí eu comecei a ficar comigo mesmo muito. Eu fiquei muito comigo. Eu li muito, eu estudei muito, eu ficava na cama, não podia levantar, não tomava banho sozinha, não fazia xixi sozinha. Mas esse lugar, esse processo me trouxe muito para mim. E aí o meu útero, ele vai se fazendo presente, né? Eu não tinha todo essa... vim até essa sabedoria do útero, foi em outubro, quando eu saí do hospital, eu fui para um festival em Curitiba, onde eu conheci a Tribo da Lua, aí eu fui estudar com as abuelas, aí eu fui conhecendo um outro caminho de conexão com a natureza, que eu acabei depois juntando com conhecimentos mais contemporâneos, digamos assim. Aí eu mudei muito, cara, mudei muito. Mudei mesmo, assim, nem sei o que aconteceu, porque, assim, eu sistematizei... O que eu sistematizei desse processo veio para o livro, porque ele veio muito forte no puerpério da Ana. Né? O puerpério da Ana também, que foi esse terceiro puerpério que eu posso, né, esse momento depois do parto também, que eu digo que o puerpério começa antes do parto, mas ele é muito intenso depois, que eu silenciei mesmo. Eu fiz um processo muito parecido, assim, é como se o hospital tivesse me preparado, sabe?
E aí eu fui acessando muitas coisas da minha história. No puerpério da Ana, principalmente, assim, a cura da relação com a minha mãe foi muito forte. Né? Não por acaso, eu tive uma filha chamada Ana ainda, né? E, então veio também todo esse processo, né? E aí agora dando um salto da minha individualidade para o nosso processo como humanidade, né? Essa pandemia não deixa de ser um processo iniciático para todos nós, com um custo muito alto, né? De vida, de estrutura, de injustiça, mas não Mas deixa de ser esse muita... convite, né? E eu sinto... Bom, e agora nada a ver com o livro, mas um pouco da minha visão, assim, eu sinto que agora a gente chega num momento, né, vai chegando setembro, onde a pandemia não terminou, mas as coisas começam a abrir, a funcionar. Se a gente não enraizou no momento do silenciamento, sabe? Se a gente não fez a lição de casa que a gente foi convidado de silenciar, de olhar para dentro, de rever coisas, de rever pactos, vai ser muito desafiador esse pós. Né? Porque entra uma coisa, quase que uma excitação também, né? De uma privação que a gente vem tendo, de contato, de coisas, né? De experiências, mas que se a gente não enraiza, né? Então eu acho que é muito importante essa possibilidade da gente estar no acima e no abaixo, né? Que eu acho que essa possibilidade desse contato com o nosso corpo, né? Que enraiza, né? Porque a gente também fica muito nessa questão de autoconhecimento astral, mas se a gente não enraiza mesmo isso, né, nas nossas emoções e a gente não vive essas emoções com força, a gente não tem essa experiência profunda, né, Maria? Mas você fala muito de fé e acreditar nos processos. Os processos não são fáceis, gente. Não são processos, né, de cura, não são processos fáceis. Ai, que linda. Era só para concluir, assim, acho que essa ilustração da Flá, ela traz muito essa, né, o acima e o abaixo, assim. A gente tem que honrar isso. Desculpa, eu te cortei porque eu quis mostrar a ilustração. São processos que não são fáceis, mas são processos muito libertadores, né? De quando você vai profundamente, assim, né? Mas você falou de mudar, e que também eu acho que tem muita gente que tem medo, né, dessa mudança. Ah, eu vou mudar, né? Eu acho que tem isso de... Mas, na verdade, não é um mudar, né? É um voltar para casa, né? Um voltar para a sua essência. Isso é uma pergunta que me veio te ouvindo, assim, né? O que te ajudou nessa passagem quando você sentia medo? Porque isso é uma coisa que eu sempre reflito. Porque eu sinto medo, né? Assim, é parte. Cara, eu sinto medo de eu voltar para um padrão antigo. É isso que eu sinto medo, sabe? Eu não sinto medo do processo, assim. O processo, eu sinto medo um pouco de voltar num padrão antigo, de às vezes meio me acomodar de novo, sabe? Porque o processo é constante. A gente sempre vai ter um pouco de receio, porque a gente não sabe o que vem, né? Mas eu acho que o que me ajuda, eu acho que é meio que dar uma silenciada mesmo, sabe? Mas principalmente, assim, fisicamente, praticamente, é ir para a natureza e não ficar no meio do mato, ou tipo, ir tomar um banho de mar. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de processos, assim, quando você está na natureza, você consegue um pouco se desligar dessa mente caótica, maluca, imediatista e de projetos e trabalhos que a gente fica, às vezes, né, de sistema. E quando a gente vai para a natureza, eu, pelo menos, eu consigo me conectar. E assim, as coisas que não precisam, que não são importantes, elas vão embora naturalmente, né? Se ressignifica. Eu acho que eu consigo ressignificar. Eu falo que não existe nada melhor para o ego do que tomar um caldo no mar. Porque você percebe que você não é nada quando você está na natureza ali. Sim. Então, te dá aquele chacoalhão ali, você fala, tá, tô aqui, obrigada, sabe? Então, sim, obrigada por me lembrar que eu sou esse pedacinho, né? Assim, né, fiquei ligada nessa coisa da ferramenta. Uma coisa que me ajuda, assim, podendo trazer ferramenta para quem também está aqui com a gente, quando eu sinto medo, ansiedade, é ir para o corpo. Sabe? Esse silenciar, né, que você trouxe, mas aí observar onde no meu corpo tá. Onde dói, onde pega, onde prende, sem precisar racionalizar e nem julgar. Né? Mas assim, reconhecer no corpo.
Outro dia, um dos meus filhos tiveram uma passagem muito bonita, assim, eu tô sentindo um furo aqui, um vazio, então eu tô com fome e preciso comer. Não é isso. Vamos sentir esse vazio, né? A gente pouco se permite sentir esses buracos, assim, quando eles chegam no corpo, né? Então, uma ferramenta, sei lá, que me ajuda e que talvez quem quiser possa experimentar, se ainda não experimentou, é ir pro corpo, né? Sentir, cara, onde tá? Às vezes é maxilar, sabe? A gente começa a pegar aqui, pega quadril, pega lombar, e a gente só olha e respira naquele espaço. E uma hora isso vai se dissolver e se torna algo novo. Né? Lindo. No podcast que eu fiz com a Maria, você fez uma meditação no final, né, Maria? Do puerpério, fizemos. Do puerpério. E teve um depoimento lindo de uma menina que assistiu falando que foi a primeira vez que ela vibrou com o útero dela. Então, é isso, né? A gente escutar o corpo, a gente não se escuta, gente. E ele fala todas as respostas, né? A gente tem todas as nossas respostas já prontas aqui com a gente, né? E aí é isso, né? Uma pessoa trouxe, dói muito a minha mandíbula. E qual que é o desafio? E por isso que a gente precisa ter coragem e fé. Fica nessa dor. Reconhece ela, respira, né? Ganha intimidade com ela. Porque o que a gente faz? A gente toma remédio. A gente toma remédio e tudo bem, às vezes a gente pode tomar também, tá tudo certo. Mas a gente só tem que saber que a gente vai perder a oportunidade de entrar em contato com o que é aquilo que o nosso corpo está dizendo pra gente. Pois é. Né? Isso é um sintoma muito dessa nossa sociedade que quer respostas imediatas, né? Eu não vi a pergunta, não tô vendo as perguntas aqui. Enfim. Também não, eu fico meio perdida, ainda mais no meu estado que eu tô hoje. Duas coisas ao mesmo tempo começa a ficar um pouco inviável, mas eu vi essa da mandíbula. Ai, gente. Mas eu acho que eu acho que é isso mesmo que você traz muito nesse seu livro, são essas ferramentas. E a sua história também, né, Maria? De muita. Você é terapeuta há mais de 10 anos, você atende muitas mulheres, então você tem um campo assim, de trabalho e de experiências e de ferramentas aplicadas mesmo, de muito estudo que está condensado aqui num livro. E você fala também desses seus processos com as abuelas, que você fala que esses são saberes que eram antigamente contados ao redor do fogo e que você compartilha aqui. E, de novo, falando, são saberes que se eu soubesse quando eu era mais nova, né, assim, na minha primeira alunação, nos meus primeiros ciclos, talvez eu teria tido mais cuidado comigo mesmo, talvez eu teria me escutado mais, talvez eu não teria que passar por todos esses processos para chegar onde eu estou. Enfim, não reclamo de nada, eu acho que tudo que me traz todos os meus processos me trouxeram até aqui, né? Mas tem uma coisa bonita dessa possibilidade, né? Da gente poder cuidar das meninas. Eu vejo muito isso essa nova geração que chega com mais informação mesmo, né? Com mais possibilidades e mais olhares, né? Sobre quem elas realmente são e quem elas realmente podem ser, né? Essas possibilidades. E os homens também, né? Poderem honrar, assim. Eu não sei se eu já falei aqui, mas aqui em casa, essa relação com o sangue é uma coisa natural. Porque é isso, as crianças aprendem a partir do exemplo. Claro. Não adianta a gente falar para eles uma coisa e fazer outra, porque eles vão ficar, né? Começa a entender o que é incoerência, assim, começa a repetir esse padrão de eu falo uma coisa e faço outra, achando que isso é o normal. Né? É muito doido, como a gente precisa tomar cuidado. Mas a gente poder trazer isso, né? Porque tem muito tabu essa história. Porque e se a gente vai estudar para trás, eu não falo muito isso nesse livro, mas tem alguns textos que eu cito que trazem isso. A gente vai ver que a repressão, né, dessa potência começou quando isso foi para um lugar de nojo, de errado, de sujo, de impuro. E por quê? Porque é muita potência que se acessa. E a gente precisa ter maturidade para acessar a potência. E a gente precisa ter, inclusive, humildade para acessar a potência. Né? Então, a gente vai acessando isso. E o que a gente faz com isso? Né? Como que a gente lida com o poder que a gente tem? E aí eu sempre falo, não acreditem em mim, experimentem.
da gente criar a realidade, né? A gente cria a vida, a gente nutre a vida dentro do nosso corpo. E a gente pode também criar e nutrir sonhos, né? Eu falo isso no livro bastante quando eu vou explicando as fases, né? Meu, como que é você ter esse poder? Para muitas pessoas é muito assustador. Então a gente denigre ele. Da sua própria vida, né? São as escolhas que a gente faz. E aí a gente denigre, porque eu não vou me relacionar com isso, sabe? Então não pode, é sujo, é impuro, as bruxas morrem, né? Enfim, é uma piada, mas não é uma piada, é muito sério. Né? As mulheres se tornam homens, assim, se masculinizam para dar conta do processo, né? Porque suportar esse lugar escuro e misterioso que faz parte da nossa natureza, a gente não aprendeu a ficar no escuro, né? A ficar na dor, a ficar no mergulho. Só que a Sadi Furtado que fala, depois da dor vem o amor. Né? E a gente faz isso assim, você vê uma criança, não chora, olha o passarinho, não chora, vê, sente, o que está acontecendo aí? A gente se priva da dor e aí a gente leva ela rapidamente para o sofrimento, são coisas diferentes. Exatamente. É essa questão da gente não se aprofundar, né, nisso tudo. E a dor, ela é importantíssima para a gente ressignificar, sabe? É importantíssimo a gente olhar o que dói para a gente saber o que a gente não quer, né? Então, os processos mais dolorosos são também os mais transformadores que a gente tem. Uma pergunta grande aqui. Comecei a fazer as masterclass. Olha como é que eu tô, hein? Comecei a fazer essas masterclass e percebo que inconscientemente eu tenho expectativa de ouvir lições diretas. Qual é a dica para lidar com essa expectativa? Cecília. Tem uma coisa assim que eu aprendi, que eu falo para todo mundo. Ninguém vai solucionar a sua questão. Não vai ser as minhas masterclasses, não vai ser o meu livro que eu escrevi. Assim, o cajado é seu, né? A solução está em você. Ninguém vai chegar com uma varinha mágica e vai falar, plim, agora teve a cura da gravidez nas trompas, né? Então, eu acho que existe um lugar também que a gente se infantilizou como adulto, né? Da autorresponsabilidade pelo que a gente está vivendo e sentindo, né? Então, o que você sente que você pode fazer para lidar com essas expectativas, né? Acho que tem um caminho de se entregar para o que você está vivendo, sem precisar chegar em algum lugar, né? Não estou dizendo para a gente não ter intenção e norte, né? Mas talvez para a gente praticar o desapego, né? Então, eu acho que é bem interessante esse lugar, assim, eu cuido muito dele, porque eu não sou salvadora de mulheres, né? Assim, eu compartilho o meu processo e eu compartilho das minhas experiências do que eu estudo para que as mulheres possam escolher o que elas querem fazer. E você falou uma coisa também no podcast que a gente fez, que você quando você estava escrevendo o livro, quando você se mergulhou no puerpério, você não esperou um livro, né? Você viveu aquilo e ele acabou virando um livro com todas as anotações que você fez e tudo mais. Então, a gente precisa parar também de sempre achar que o objetivo é aquele e colocar aquele objetivo, ponto final ali e viver mais os processos. Porque assim, a gente não sabe, de repente a vida vai dar uma meia volta e você... Enfim, eu virei ceramista, gente. Então, eu criei um canal de YouTube de entrevista de mulher. Então, eu não sabia o que ia ser, entendeu? Perfeito. Então, você viver os processos e profundamente e sem expectativa, eu acho que também é muito importante, porque quando a gente tem expectativa, a gente atrapalha muito, né? E não valoriza o caminho, né? O caminho é tão lindo. Mas e acho que enfim, a gente tem pouco tempo, né? Passa muito rápido. Não. Vamos continuar conversando. Mas esse lugar da gente poder se entregar ao processo e viver ele, mas isso não é antagônico a gente ter intenções e firmar propósitos para frente. Sempre, né? Também. Isso. Né? Então, assim, nunca imaginei eu escrever o livro, mas de repente, quando ele se fez, eu mirei para publicar. Exatamente. Né? Então, é sutil falar disso. Eu não sei nem se eu tenho vocabulário, mas não sei se vocês me entendem, né? Uma coisa de, agora eu tô vivendo isso. Eu tava vivendo o puerpério. Eu não podia nem pensar em livro. Eu vivi o puerpério e do puerpério veio um texto que depois veio o livro, né?
Eu acho que tem que ter esses Porque objetivos claros e as intenções, né? Porque aí é o trabalho. Não adianta só ter as ideias, eu quero, eu desejo e tudo mais, se a gente não intenciona, se a gente não planta, se a gente não isso, faz na ação. isso. Porque a ideia precisa de ação também, né? Mas Porque a gente tem um padrão muito paternalista, né? Do tipo, eu planto lá e aí eu levanto a mão pro céu e aí isso fica lá e acontece. Meu, não é trampo. Assim, é um trampo gostoso, mas né, a gente precisa se autorresponsabilizar pela semente que a gente quer germinar. Exatamente. É isso. A gente já está no final, é isso, Maria? Eu nem sei que horas são, não consigo ver. Tem tipo 5 minutos. Mas eu acho que, enfim, a minha experiência com esse projeto todo, Belém aqui, minha experiência com esse processo todo, e principalmente com o processo que a gente viveu juntas, né, dessas terapias, é de se entregue para esses processos, né? Se entregue para essas possibilidades, principalmente de escutar o seu corpo, e principalmente de se escutar, porque caminhos potentes se abrem. Me vem muito assim, se entregue para a sua própria sabedoria. Exatamente. Vou até anotar. Para o próximo livro. Não, eu preciso fazer o texto depois para publicar a live. Eu tô tão com cré hoje que eu não sei se conseguir. Mas eu estou muito, muito feliz com o meu livro na mão. Maria, como que a gente acha aí? Tem um monte de gente querendo saber onde que acha. Vamos divulgar aqui. A Lari tá aí. Tá no site da Primavera Editorial. Uhum. Tem na Amazon, Google, Apple, né? Essas todas tem também. Mas no site da Primavera Editorial dá para comprar. Se alguém quiser me mandar uma mensagem, eu posso até mandar o WhatsApp da editora. Mas o site, Lari, você tá aí para pôr? Senão eu posso pôr. É www.primaveraeditorial.com. E no link da minha bio também tem o caminho. E aí, assim, o meu pedido é, quem quiser comprar, lê, depois me conta o que achou, porque essa coisa é muito louca, né? Você pôr um filho no mundo, e assim, o livro, a Jéssica falou isso, ele é diferente de uma criança que você fica um tempo com ela, né? O livro foi, assim, eu não sei quem que vai ler, quem que leu, o que que achou, quem tirou foto e mandou pro grupo de WhatsApp das amigas, né? Assim, mandou pro marido. Mas eu quero muito saber, assim, como esse texto vai chegar nas pessoas. Então, se alguém que está aqui depois ler e quiser partilhar, eu vou adorar. Lari, grata, querida. Vai chegar com muitas ferramentas positivas para muitas mulheres. Ô, mãe, o seu eu vou te mandar. Minha mãe aqui. Eu adorei que você tá bem comadre aqui nossa live. Mas eu achei aqui uma frase muito bonitinha, muito linda, falando sobre sororidade. Vamos lá. Sororidade também é entrar em contato com a força e a fragilidade da outra, sem julgamento, contribuindo para que ela expresse cada vez mais a sua potência. Então, que a gente também seja, né, essa força na vida de outras mulheres, né? Que eu acho que o que a gente aprende de positivo para a gente, que a gente possa compartilhar e se ajudar umas às outras, né? A criar uma vida viva, mais abundante, né? E menos sofrida, com menos dor, com menos maravilhoso, com mais potência, né, Maria? E essa relação de verdade, né? Não sei se eu vou ter tempo de contar, mas a competição entre as mulheres começou com o patriarcado, né? Onde a gente precisava competir para ser casada para não morrer. Né? E aí tem um lugar ainda desse inconsciente onde a gente compete, que a gente precisa olhar sem julgamento e ressignificar isso, né? E quando eu comecei a fazer círculo de mulheres, que é isso, a gente vivencia muito essa comunhão entre nós, né? Esses úteros. Só que aí eu fui para um lugar muito interessante de olhar a minha relação com a minha irmã de sangue. E que se eu não curasse essa relação, de nada adiantava eu fazer um círculo com 1000 mulheres, percebe? Claro. Então, pensando em ferramenta, né, que hoje também acho que foi um pouco da tônica, a gente poder olhar para a relação com a nossa irmã. Olhar a sororidade a partir da relação com a nossa irmã. E aí, a partir daí, a gente pode expandir para qualquer mulher.
E eu acho também com a mãe também, que você falou, né, do seu processo com a sua mãe. Eu acho que quando a gente enxerga a nossa mãe como mulher também, né, e como mulher, com seus limites, com suas dúvidas, com suas crenças, com suas dificuldades, com suas felicidades também, né, e de honrar isso, que eu acho que é essa grande Vai acabar. essa grande possibilidade, né? Ó, Então vamos se cuidar, vamos cuidar do nosso corpo e vamos seguir juntas nessa história. Te agradeço demais, amiga. obrigada.